as lutas que cada um está enfrentando, elas possam ser colocadas nas mãos de Deus, e que nós tenhamos fé e confiança de que, de fato, Ele vai nos ajudar e vai entender, tomar o partido, porque esse partido que nós estamos lutando e essas encrencas que vão entender, se acumulando sobre aqueles que querem fazer a vontade de Deus, na verdade, elas são as lutas que Cristo Jesus, né? Eu gosto daquele pensamento de Ellen White, quando ela está explicando, eu creio que o segundo versículo do primeiro capítulo do Tiago, onde ele diz, entende, que tenhamos alegria nas horas das provações. E nós sabemos que Ellen White, então, explicando esse versículo, ela diz que essas lutas são aquelas de que, como o inimigo não pode ferir diretamente a Jesus Cristo, ele vai e fere os filhos dele, aqueles dele que estão se alinhando com a vontade de Deus. Então, que Deus tenha muita misericórdia de nós e que nós possamos interceder pelos outros, porque, de fato, esta é uma luta entende, que nós precisamos muito, nós precisamos muito da ajuda um dos outros. De fato, o pedido que a irmã Nayara aqui expressou é o pedido de cada um de nós, que Deus possa nos confortar e que nós tenhamos a bênção de darmos a Ele a alegria, depositando confiança inabalável nas promessas dEle. Hoje, então, nós vamos tratar a respeito das alianças. E quando nós vamos falar a respeito das alianças, nós nos lembramos da reprovação que Jesus Cristo está colocando sobre o movimento adventista, sobre a administração do movimento adventista. Ele diz assim, que ele está a ponto de vomitar da minha boca. E nós nos lembramos do livro que Ellen White escreveu, Testemunhos Seletos, o volume 3, na página 15, onde tem a explicação do que significa esta disposição de Jesus Cristo, quando ele diz, estou a ponto de vomitar da minha boca. E um dos significados significa que, isto é Ellen White que está, assim, nos esclarecendo, um dos significados é de que ele não pode aprovar de forma nenhuma a maneira como é ensinada a palavra de Deus. E quando, então, nós tomamos o assunto das alianças e nós verificamos aquilo que nós temos de informações na Escola Sabatina, na Revista Adventista, ou nessas outras nossas publicações oficiais, nós verificamos que, de fato, Jesus Cristo tem toda a razão quando ele está, assim, triste, porque este assunto das alianças, ele é totalmente distorcido e a compreensão que é dada a ele não corresponde com a realidade. Então, hoje, nós vamos, então, verificar alguma coisa dentro desse aspecto e vamos, então, constatar aonde é que está a falha e aonde é que nós, então, podemos e devemos nós devemos nos corrigir e nós devemos nos situar, e depois que nós estamos situados, que nós possamos, então, repassar isso para os nossos irmãos, porque este assunto das alianças é um assunto que é tremendamente desconhecido à realidade. De fato, o movimento adventista, hoje, dentro da sua oficialidade, ele tem a sua explicação, mas é uma explicação que ela está totalmente fora, e porque entre que eu creio que é fora também é por causa que o movimento adventista, como a partir de 1888, ele vem rejeitando a mensagem de 88, então ele não pode compreender e também ficaria muito fora de graça para eles se eles fossem apresentar a realidade. Então, é aquilo que nós vamos fazer. Então, nós temos aqui, então, o gráfico das alianças, a aliança, esta aliança da graça, ou a nova aliança, ou o novo concerto, ele vai desde o Éden até o novo Éden.
ou seja, ele não tem interrupção, ele vai de Éden até o outro Éden. E quais são o fundamento, quais são as características desta nova aliança? Ela é no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 24, ela é representada pela Sara. A Sara, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, dizem que as duas esposas que foram como esposas para Abraão, uma Sara, e a Sara gera para a liberdade da escravidão do pecado. Então, nós devemos sempre ter claro, entender que estarmos na nova aliança significa nós estarmos protegidos por Cristo Jesus. Ele vem e, através das suas promessas, ele nos leva à vitória sobre o pecado, e à vitória sobre as nossas tendências ao mal. Nós sabemos que quando alguém é gerado, ele já é gerado condenado. No livro de Romanos, no capítulo 5, duas vezes é referida essa parte, que cada um de nós, quando nasce, já nasce condenado a estar sob o domínio da lei do pecado e da morte. E quando nós vamos no livro de Romanos, no capítulo 8, no primeiro e o segundo versículo, agora ele diz que alguém que está em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há para estes. Então, o que significa entender que quando nós, então, vamos e conhecemos o verdadeiro evangelho, nós vamos, então, estar na nova aliança que gera para esta liberdade. Nós também gostaríamos de também frisar de que esta vitória é pela fé. Esta vitória é pela fé no poder da palavra de Deus. Logicamente que alguém entende que está para entrar nessa nova aliança, obviamente ele deve ter passado pelo novo nascimento, deve ter passado pela experiência de aceitar a Cristo Jesus como o seu Salvador. Então, pela fé, quando nós estamos na nova aliança, então nós estamos vivendo a realidade do Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. Também, no livro de Apocalipse, nós temos outra realidade do que se constitui nós estarmos na nova aliança. Significa nós estarmos vestidos daquele linho finíssimo. E quando é que nós estamos, de fato, vestidos com aquele linho finíssimo? Quando nós permitimos que Cristo Jesus esteja vivendo a sua vida em nós ininterruptamente. E quando que isto acontece? Quando nós, então, aprendemos a submeter a nossa vontade, a entregar a nossa vontade a Deus. E quando que nós fazemos este ato? Quando, na hora da tentação, nós vamos enfrentar o inimigo com um versículo da Bíblia, sabendo que aquele versículo da Bíblia vai criar o conteúdo dentro da nossa mente. E agora, quando fazemos isto, Jesus Cristo vem viver em nós. E quando Jesus Cristo está vivendo em nós, quando a testemunha fiel e verdadeira está se revelando a nós, então agora é que nós estamos, então, vestidos com aquele linho finíssimo. Ou seja, nós estamos possibilitando sermos o templo do Espírito Santo, entendeu? Que é a finalidade para o qual nós todos fomos criados. Nós também, então, sabemos que quando nós estamos, então, dentro da nova aliança, nós estamos com a veste nupcial, no Mateus 22. Nós nos lembramos que nessa parábola do Mateus 22, existe uma realidade, é de nós termos a veste nupcial. E a outra realidade é nós estarmos usando a veste nupcial. Uma parte é o ter uma roupa, e a outra parte é eu estar vestindo a roupa. Aquele que foi lançado fora na parábola onde Jesus Cristo falou que ele iria haver choro e ranger de dentes, é aquele que não tinha a veste nupcial. E por ele não ter a veste nupcial, significa que ele não estava permitindo que Cristo Jesus estivesse vivendo a sua vida
nele ininterruptamente. É o caso também das virgens prudentes e das virgens loucas. As virgens prudentes, elas, o que temos de interessante naquele lá naquela parábola, é que as duas tinham lâmpadas, tanto uma como a outra, porém uma tinha reserva de azeite, e esta reserva de azeite é nada mais, nada menos do que, porque as virgens prudentes, elas estavam possibilitando, elas estavam concordando, elas aprenderam como se faz para que Jesus Cristo venha viver a sua vida nelas. Então, isto significa nós sermos daqueles que têm azeite extra. E, logicamente, que quando nós, então, estamos permitindo que Jesus Cristo venha viver, nós estamos, então, revelando o caráter de Cristo. E é por isso que Ellen White diz que este azeite em excedente, ou seja, esse azeite em reserva, significa o caráter justo, mas nós sabemos que este caráter justo é apenas a revelação de Cristo Jesus em cada um de nós. Então, é também a mesma parte do que significa o servo fiel e o servo prudente. O servo prudente era aquele que ele tinha permitido, então, que Cristo Jesus viesse viver a sua vida nele. Isso, então, é a característica da nova aliança. Então, a nova aliança significa eu e Cristo Jesus estamos formando uma unidade e Ele está habitando dentro da minha mente e como Ele habita dentro da minha mente, eu sou enjesuizado, ou seja, Jesus Cristo vai então tomar domínio, Ele vai governar, Ele vai se servir do meu olho, do meu ouvido, da minha fala, de tudo aquilo que significam os meus órgãos, através deles, ele vai revelar a si próprio. Então, isso significa nós estarmos na nova aliança. E essa nova aliança, ela tem, então, duas fases. E aqui nós vemos que o que separa as duas fases é exatamente aquilo que aconteceu lá no Calvário. A cruz de Cristo, então, nós temos a primeira fase, que ela é antes da cruz. Ela vai desde o Éden até a cruz. E a segunda fase, que ela vai da cruz até o dia da volta de Cristo Jesus. E quais são as características de cada uma dessas fases, nós também, então, devemos ter bem situado dentro da nossa mente. Uma, então, é chamada da antiga aliança da graça, e a outra é chamada da nova aliança da graça. E aqui depois nós vamos fazer então uma observação a respeito da confusão que existe, porque alguns vão e confundem, entendem? Este é o entendimento da absoluta maioria daqueles nossos irmãos que ainda hoje não vieram a compreender bem o assunto das alianças. Então, aqui nós temos a antiga aliança, e como entende que a antiga aliança, ela estava, então, assim, simbolizada, qual era o ritual, entende, que existia. Então, esta primeira fase, ela é antes da cruz, e ela vai entender, ela tem mais ou menos uma duração de 2.500 anos até o Sinai, e mais cerca de 1.500 anos depois do Sinai. Então, durante todo esse período aqui, que completa alguma coisa perto de 4.000 anos, desde que o Adão até Jesus Cristo, então, nós tivemos aqui a nova aliança na sua primeira fase. E esta nova aliança na sua primeira fase, ela tinha como simbologia, como maneira de expressar os sacrifícios, eram simbólicos. E por que eles eram simbólicos? Eles eram simbólicos por causa de que eles estavam apontando para a vida, a morte e tudo aquilo que aconteceu na vida de Cristo Jesus. Então, a lei das cerimônias, a lei cerimonial, fazia parte desta primeira fase da nova aliança. E depois do Sinai,
Os israelitas, então, que quando eles fizeram parte da nova aliança, quando eles vieram aceitar a nova aliança, ou aquela aliança edênica, ou a aliança abraâmica, então eles também construíram o santuário celestial, desculpa, o santuário terrestre. Então, todo aquele cerimonial com os sacerdotes, com o sumo sacerdote, que eram todos homens escolhidos por Deus para realizar aquelas funções, faz parte da primeira fase da nova aliança. E ela, então, também ela se chama de Antiga Aliança da Graça. E aquilo que nós temos lá é que sempre todos os sacerdotes, os sumos sacerdotes, vieram segundo a ordem de Levi. Quando, então, nós passamos para a nova fase da nova aliança, a segunda fase, nós temos, então, que ela vai desde o Calvário até o dia da volta de Cristo Jesus, e como entende que ela como que ela está, então, fundamentada? Ela está fundamentada no sacrifício de Cristo Jesus, e é por isso, entende, que ela tem como realidade que ela é a nova aliança. Logo em seguida, nós vamos ver a respeito da antiga aliança, aquela que gera para a escravidão. Então, aqui, antes nós tínhamos o santuário terrestre, com aquelas cerimônias e com os sacerdotes, com todo aquilo que se passava dentro daquilo que nós, como adventistas, conhecemos como lei cerimonial. E agora, então, na nova aliança, nós temos o sacrifício de Cristo e nós temos o ofício sendo feito no santuário celestial, e nós temos que Jesus Cristo agora, ele é o sacerdote e ele é também o sumo sacerdote, e agora é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isto aqui significa aquilo que é a realidade a respeito da nova aliança. Ela, então, teve duas fases, antes da cruz e depois da cruz. Nada tem a ver com esta outra aliança, e agora, então, eu vou bem aqui no final para falarmos um pouco a respeito da antiga aliança, aquela, que é aquela das obras da lei, aquela aliança que é aquela que gera para a escravidão. O simbolismo dela no livro de Gálatas é Agar, aquela que gera para a escravidão, porque Agar era uma escrava. E ela é caracterizada por o quê? Pela tentativa de guardar a lei pelas próprias forças humanas. E é por isso que aqueles que fizeram a primeira vez que foi feita a cerimônia, entende? Ela foi uma cerimônia única, e logo em seguida nós vamos ver o porquê. Então, todos esses, entende, que fizeram a primeira fase, quando fizeram a aliança antiga, ela foi feita lá no Sinai, e ela é baseada naquilo que os israelitas disseram: tudo que o Senhor falou, a gente vai cumprir. E nós hoje mesmo estamos constatando que muitos dos nossos apelos e muitos dos nossos sermões, eles ainda estão fundamentados na antiga aliança, e é por isso que Jesus Cristo diz que ele está a ponto de vomitar, e que ele, assim, está nos avisando de que ele não pode aprovar de forma nenhuma uma explicação das realidades da Bíblia, das doutrinas, de uma forma que seria o legalismo, a justiça própria ou as obras da lei. E aqui também, então, nós vemos que está se caracterizando pelas virgens loucas. As virgens loucas, qual é a característica das virgens loucas? A característica das virgens loucas é exatamente o trapo de imundícia, o legalismo, a disposição de querer cumprir as leis de Deus, querer cumprir os mandamentos de Deus, sem citar a palavra de Deus, e nós logo em seguida vamos estar realçando mais ainda este ponto. E é também do servo espancador e o servo mau. Qual é a dificuldade que nós hoje estamos tendo? Uma vez que, nos dias atuais, o movimento adventista está se dividindo, então, em dois partidos.
aqueles entendem que entram com as costas e os outros que entram com os açoites. Qual é a dificuldade? A dificuldade é entre que o servo espancador, ele não pode de forma nenhuma compreender que de fato é possível que Jesus Cristo venha viver a sua vida perfeita em nós ininterruptamente. Ele não pode de forma nenhuma conceber a ideia de que é possível que um de nós possa ser vencedor em todas as nossas tentações. E como nós sabemos que quando nós citamos a palavra de Deus com fé, Jesus Cristo, então, produz a vitória dentro de nós, nós estamos daquele lado onde diz que, de fato, é possível. E estes que não compreenderam ainda e que eles não estão alimentando a fé no poder da palavra de Deus, eles dizem, isso daí, de fato, é totalmente impossível. Então, nós devemos nos precaver muito com uma realidade, e essa realidade eu gostaria de colocá-la bem aqui, a esse respeito aqui, ó. Nós temos aqui uma antiga aliança, que é a antiga aliança, e esta aliança é a aliança da graça. Ela também, no livro de Hebreus, é chamada de antiga aliança, o antigo pacto, e nós temos o novo pacto. Então, aqui houve entremudança, e o livro de Hebreus, então, trata a respeito disto. E esta antiga aliança da graça nada tem a ver com esta antiga aliança das obras. As duas levam o mesmo título, antiga aliança. Porém, se nós não soubermos distinguir que uma é a aliança da graça, é aquela que gera para a liberdade do pecado, e a outra é a aliança das obras, que está, então, no livro de Êxodo, está, vamos dizer assim, ela foi ratificada, e a sua ratificação, ela está descrita no livro de Êxodo, no capítulo 24. Então, aqui, então, nós temos, vamos dizer assim, o quadro geral. Nós precisaríamos compreender bem este quadro, tê-lo em nossa mente, para que não se gere confusão dentro de nós. Porque senão, quando nós vamos ler a Epístola de Hebreus, onde ele fala da antiga aliança, ele está se referindo à primeira fase da nova aliança. E quando então quando ele fala da antiga aliança, ele está se referindo a outro tipo de aliança. Como as duas têm o mesmo nome, então, ainda que uma não tenha nada a ver com a outra, pode gerar confusão. E é aqui exatamente onde a maior parte dos nossos irmãos, o que eles acreditam? Eles acreditam que esta antiga aliança aqui, aquela parte lá que antecedeu o bezerro, a adoração do bezerro de ouro, é a mesma coisa do que a antiga aliança, entendeu? O que nós sabemos que aconteceu lá no Sinai, não foi entre que foi celebrado uma única aliança. Lá foram celebradas duas alianças. Primeiro, os israelitas propuseram, e então eles vieram a celebrar a antiga aliança que gera para a escravidão. E depois, quando eles adoraram o bezerro de ouro, e eles então viram que eles não eram capazes de guardar a lei de Deus, então agora eles vieram a fazer a primeira fase, eles vieram a aceitar a nova aliança. Se nós não temos uma boa compreensão dessas duas, de fato, vai se gerar uma confusão tremendamente grande dentro da nossa mente, e isso, logicamente, que nós não gostaríamos que viesse a acontecer. Então, nós agora vamos pôr aqui em evidência, onde é que está isso daqui? Aqui, não. Só um instantinho, aqui, que nós já vamos... Aqui, então, nós temos o capítulo 16, e onde nós, então, frisamos que, de fato, esse assunto é muito mal entendido quando se faz confusão entre a antiga aliança que gera para a escravidão e se atribui esta realidade à nova aliança na sua primeira fase. Porém, nós temos como contestação muito veemente de que
Jesus Cristo nos diz entender que a antiga aliança já era para a escravidão. Ora, como que é possível que o evangelho em símbolos, porque todos nós do movimento adventista sabemos que toda a lei cerimonial apontava para Cristo Jesus, para a experiência de Jesus. Então, de forma nenhuma que o evangelho em símbolo, ele podia gerar para a escravidão. Então, agora que nós já sabemos que temos a nova aliança, então, ela tem a fase dela antes da cruz e depois da cruz. Esta daqui é chamada também de antiga aliança e essa aqui também é chamada de nova aliança. E como foi que foi, então, estabelecida aquela antiga aliança que já era para a escravidão? Se Jesus Cristo tinha, então, trazido os israelitas lá do Egito, tinha feito todas aquelas obras extraordinárias que significaram, entender, a libertação deles, eles passaram pelo Mar Vermelho, e ele estava seco, logo em seguida o exército do faraó entrou lá, entendeu? Ele foi totalmente dizimado, e agora Jesus Cristo então vai no capítulo 19 do livro de Êxodo, e ele diz algo assim, entendeu? Agora, portanto, se realmente obedecerdes a minha voz, percebe-se que aqui Jesus Cristo está falando a respeito de obediência, e guardares o meu pacto. Aqui se gerou uma confusão bastante difícil de ser contornada dentro do movimento adventista, porque nós temos um dos nossos irmãos, que foi um dos que trouxeram a mensagem de 1888, e nós estamos falando, então, do pastor Wagner, ele que escreveu um livro sobre as alianças. E quando ele escreveu este livro, ele colocou este meu pacto aqui, que era a proposta que estava sendo oferecida por os israelitas, como se fosse o concerto abrâmico. E nisto aqui, vocês podem depois olhar no capítulo 32 do livro da Nova Aliança, escrito pelo Wagner, aonde nós verificamos o equívoco que ele cometeu. Quando o que entende que eles entenderam que Jesus Cristo estava falando para eles, quando ele diz assim, se vocês guardarem o meu pacto, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 13, nós lemos assim, ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisses os 10 mandamentos. Então, quando Jesus Cristo foi, através de Moisés, e propôs para eles assim, agora, pois, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando Jesus Cristo falou isso daqui para ele estava falando, se vocês guardarem a minha lei. E eles tanto compreenderam que, de fato, era isto mesmo que Jesus Cristo estava falando, que ele estava se referindo à lei dele, tanto assim que eles responderam, ok, tudo aquilo que o Senhor Deus falou, a gente vai cumprir, entende? Sem problema nenhum. Por que entende que eles estavam dando ao nosso Senhor esta resposta? Tudo que disse Yahvé, nós faremos. Eles não estavam cientes de que eles eram incapazes de guardar a lei de Deus, e eles também não reconheciam a extensão da pecaminosidade e da condição que o ser humano já vem, desde o seu nascimento, ele vem condenado a ser dominado pela lei do egoísmo. Ele vem condenado a estar sujeito às tendências ao mal. Como eles não compreendiam isto, eles foram e disseram que eles eram capazes, então, de cumprir a lei de Deus. E por que entende que Jesus Cristo fez com eles esta aliança, que é a aliança que é aquela que gera para a escravidão? Exatamente para ensiná-los. Eles precisavam saber e precisavam reconhecer que, de fato, eles eram incapazes de eles guardarem
a lei de Deus por próprias forças. E essa mesma é a realidade de que nós temos em cada ser humano. Não existe possibilidade nenhuma de nós conseguirmos guardar a lei de Deus por nossas próprias forças. E como ele foi, então, que é a cerimônia e onde que está registrada a antiga aliança? Se nós pedirmos para alguém que faz parte da nossa congregação, do movimento adventista, e podemos também estender esta mesma enquete, poderíamos estendê-la aos dois movimentos da reforma, e eles também, muito dificilmente, iria dizer, aquela antiga aliança que gera para a escravidão, ela está registrada no livro de Êxodo, no capítulo 24, lá foi feita e lá foi, então, sacramentada, ou lá, entender, foi ratificada a antiga aliança. E ela foi assim, e eu marquei, então, assim, ó, eu marquei nesse quadro. E Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízos, e todo o povo respondeu uma voz e disse, todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se de madrugada cedo e construiu um altar sobre o monte e 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. Ele enviou jovens dos filhos de Israel e ofereceram ofertas queimadas, sacrificaram as ofertas pacíficas de bois ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e o colocou em bacias, e metade do sangue aspergiu sobre o altar. Ele tomou o livro do pacto e leu aos ouvidos de todo o povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem dito faremos e seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, aqui está o sangue do pacto que o Senhor fez convosco a respeito dessas palavras. E este aqui, então, é o registro, e esta foi uma cerimônia única. De fato, foi uma cerimônia única, porém, lamentavelmente, ela ainda continua em vigor hoje, e a absoluta maioria daqueles que são cristãos, sejam dentro da comunidade adventista, ou seja, fora da comunidade adventista, a absoluta maioria não está dentro da nova aliança, estão dentro desta aliança que gera para a escravidão, que é a justiça própria, os trapos da imundícia, as obras da lei, e essas coisas, assim, que nos deixam muito tristes. Porém, o que aconteceu? O que aconteceu é que, quando Moisés, então, foi lá no monte, ficou lá cerca de 40 dias, e quando ele voltou, ele já viu, entende, que eles estavam fazendo aquela cerimônia com o bezerro de ouro, e quando ele viu aquilo, ele tomou a lei, entende, a lei foi partida. E por que entende que Moisés, então, assim, entende, quebrou aquela lei, demonstrando que eles haviam rompido o pacto que eles haviam feito. E agora sim, o povo então se conscientizou de que de fato eles não eram capazes de cumprir a lei de Deus com as suas próprias forças, vieram a compreender o que significa a extensão e a força da pecaminosidade das suas naturezas, vieram a compreender a necessidade deles receberem o perdão, e o que eles fizeram então? Agora sim, então, eles fizeram o segundo pacto lá no Sinai. Então, lá no Sinai não foi feito um único pacto, e nós temos isso no livro Patriarcas e Profetas, bem claro, entende, que lá teve 2 pactos. Ellen White fala, tem um outro pacto foi feito lá no Sinai. E, normalmente, o movimento adventista crê que só foi feito um pacto lá no Sinai. No Sinai, primeiro foi feito aquele pacto que gera para a escravidão. E depois, quando então vieram a compreender e vieram então a aprender a lição que Deus estava ensinando para eles, então eles vieram a aceitar ao pacto abrâmico, ou a nova aliança que começou desde o Éden, ou seja, a aliança edênica. Então, nós temos, então, esta realidade, e também
há um outro ponto que também precisa ser esclarecido, que é o seguinte: o porquê entende que se a nova aliança, ela começou desde o Éden, ela vai até o Éden, ela é muito mais antiga do que a antiga aliança que gera para a escravidão, o porquê entende que se deu o nome de nova? Por causa de que o sangue que ratificou esta aliança não era o sangue dos animais ou das aves que eram derramados durante o exercício da lei cerimonial. O sangue que ratificou foi o sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Então, como a ratificação desta nova aliança, esta aliança da graça, ela aconteceu 1.500 anos depois da antiga aliança, então ela é chamada de nova aliança. Porém, ela é bem mais antiga, ela é 2.500 anos mais antiga do que aquela aliança que gera para a escravidão. E nós lembramos que no livro de Mateus, nós temos Jesus Cristo, então, falando essas palavras: e tomando o cálice, deu graças e lhes deu, dizendo: tomai e bebei vós dele. Este é o sangue do novo pacto, ou seja, da nova aliança, da aliança que gera para a liberdade, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nós temos também, ainda a respeito dessas alianças, nós devemos notar aquilo que nós lemos no livro de Jeremias, onde o livro de Jeremias, nós lemos de que ele está nos dizendo de que agora, então, Deus Pai iria fazer uma nova aliança, que o povo de Deus iria ter uma nova aliança. Ele estava, então, se referindo à segunda fase da aliança edênica, uma fase antes da cruz e a depois da cruz. Aqui, quando nós lemos, então, no livro de Jeremias, ele está se referindo que haveria a segunda fase da nova aliança, que ela seria, então, vigente a partir da morte de Cristo Jesus. Então, que nós sabemos que a aliança da graça, ela, então, frisando muito detalhadamente e repetidamente, ela tem duas fases, antes da cruz e depois da cruz. E nós sabemos que nós devemos, então, estar dentro da nova aliança quando nós estamos, então, citando a palavra de Deus, e logo em seguida nós vamos frisar bem este ponto. Porém, no livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 7, nós lemos assim: porquanto se o primeiro pacto fora sem defeito, de nenhum lugar se teria para o segundo. E qual é que era, então, qual é que era o defeito que a primeira fase da nova aliança tinha? Ora, o próprio livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4, e no capítulo 9, no versículo 9, também nós lemos assim: porque era impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. E o outro diz assim: e se oferecem assim dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, ou seja, o sangue dos bodes, o sangue dos cordeiros, o sangue das aves, que eram sacrificados na primeira fase da nova aliança, eles, obviamente, apontavam para o sangue de Cristo Jesus, mas, logicamente, não tinham poder nenhum de perdoar os pecados. Então, este era o defeito. Então, quando nós temos essa compreensão, nós podemos, então, fugir daquela ideia de que esse defeito poderia ter sido o fato de que os israelitas fizeram o bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro. Não. A Bíblia nos está dizendo que não era no povo que estava o defeito. O defeito estava na própria lei, no próprio pacto. E qual é que era, então, este defeito? É que o sangue dos animais e das aves lá que eram sacrificados, eles não tinham nenhuma forma deles serem aqueles que poderiam perdoar os pecados. O perdão que foi concedido no Antigo Testamento, o perdão que foi concedido antes da cruz, ele era apenas uma promessa. Era uma promessa de que o perdão iria ser obtido através do sangue de Cristo Jesus, dado
dado lá na cruz do Calvário. Muito bem. Então, agora que vem, entender, uma pergunta tremendamente interessante para nós. Quem é que hoje está, então, na antiga aliança que gera para a escravidão do pecado? Todos aqueles que ainda não estão cultivando a fé no poder da palavra de Deus citada na hora da tentação, todos eles, indistintamente, eles estão na antiga aliança. Por quê? Porque eu só tenho duas alternativas para guardar a lei de Deus. Ou eu tenho a fé no poder da palavra de Deus, que ela vai criar em mim o conteúdo, e assim Jesus Cristo vem viver dentro de mim, então eu estou dentro da nova aliança. E quando eu não aprendi, e quando eu ainda não estou cultivando esta fé, eu estou então dizendo o quê? A mesma coisa que os israelitas diziam. É aquele dos nossos irmãos, ou das nossas irmãs, que toma a Bíblia, ele lê algo, então ele diz assim, sede paciente, ou amai os vossos inimigos, ou qualquer outro dos mandamentos, ele diz assim, eu tenho então que fazer isso daqui, eu tenho que respeitar o próximo, eu tenho que amar a Deus, isto é uma coisa que eu tenho que fazer. Quando nós temos esse tipo de pensamento, nós colocamos sobre os nossos ombros um peso que nós não podemos, de forma nenhuma, carregar. É um peso impossível. E quem falou que é impossível foi o próprio Jesus Cristo. Ele falou assim, sem mim, nada podeis fazer. Então, quando eu ponho sobre os meus ombros, eu entendo que eu leio a Bíblia e não faço aquilo que o Jonas falou. O Jonas, ele muito inteligente, e ele compreendeu bem esta realidade, e ele diz assim, quando nós vemos algum dos mandamentos, nós não devemos dizer, agora então eu vou fazer isso e eu preciso fazer aquilo. Não, ele diz o seguinte, agora entender a hora de eu ter fé neste mandamento, porque este mandamento é uma promessa que quem vai então cumpri-la é o próprio Deus. Então, se nós pudermos colocar também uma distinção muito significativa e muito clara a respeito do que é aquela aliança que gera para a escravidão e aquela que gera para a liberdade, aquela que gera para a escravidão, ela é baseada na minha intenção de cumprir a lei por eu próprio. É exatamente eu vou me basear na minha promessa. Eu digo, entender, eu vou cumprir isto e eu vou me esforçar com unha e dentes, ainda que eu vou pegar a graça de Deus e agora, entender, eu vou me esforçar. Eu estava, entender, um dia conversando com um grupo dos nossos irmãos e pedindo para eles o seguinte, irmãos, eles estavam todos assentados e eu então estava conversando com eles e falei para eles o seguinte, quem de vocês é que gostaria de tomar todo o seu empenho e agora se esforçar com unha e dentes para atingir a altura de Cristo Jesus, para ser semelhante a Cristo Jesus, para construir um caráter exatamente igual a de Cristo Jesus. Então eu disse para eles, aqueles que têm esta intenção podem ficar sentados. E todos eles ficaram sentadinhos. E depois, então, eu falei para eles o seguinte, quando vocês compreenderem a mensagem de 1888, quando eu fizer esta pergunta, todos vocês vão se levantar e vão dizer, eu não quero ser igual a Cristo, eu quero que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós. E quando é de que isto então acontece? Ele acontece quando nós, diante de cada tentação, fazemos aquilo que Jesus Cristo fazia. Para cada tentação, Ellen White escreveu no livro de Desejados de Todas as Nações, na página 88, para cada tentação, ele tinha uma única resposta. Está escrito. Então, frisando novamente, a antiga aliança se baseia nas minhas promessas, na minha intenção de eu colocar sobre os meus ombros a responsabilidade de guardar os mandamentos de Deus. Já a nova aliança, ela se baseia nas promessas de Deus, porque todos os mandamentos dele são promessas. Então, agora sim, entende? Quando então eu vejo, entende, esta realidade, e quando eu compreendo, e quando eu então pratico, e vejo, entende, que de fato isto funciona, agora eu vou dar razão para Jesus Cristo, porque ele, no livro de Mateus 11, ele disse alguma coisa o seguinte, ele falava a respeito do jugo dele, ele falou que o jugo dele era suave, e quando ele falou da carga dele, ele também falou que era bem leve. Agora, se nós estamos na antiga aliança,
a carga dele, entende? O jugo dele são pesadíssimos, e todos aqueles que estão na antiga aliança, eles chegam numa conclusão, e eles estão falando com toda sinceridade, é impossível a perfeição de caráter. Isso dentro é um sonho que aqui nós nunca vamos chegar neste ponto. E, de fato, se eles continuarem naquele método de querente de guardar a lei de Deus, de fato, eles têm razão mesmo. Isso de fato impossível. Porém, se nós estamos dentro da nova aliança, que se baseia nas promessas de Deus, e nós sabemos que Deus não é mentiroso, e se nós, por uma aventura, não tivermos fé no poder da palavra de Deus, fé em Deus de que Ele, de fato, vai cumprir essas promessas que Ele nos está fazendo, se nós não temos esta compreensão, nós estamos ofendendo a Deus, porque nós estamos colocando o nosso Deus como alguém que é mentiroso. Então, realçando, a antiga aliança significa nós pormos sobre os nossos ombros a responsabilidade de guardar a lei. Agora, a nova aliança, nós colocamos sobre o nosso Deus a responsabilidade dele cumprir a promessa que ele nos fez, porque todos os mandamentos dele são promessa. Agora, é óbvio que quando Ellen White escreveu, e ela falou isso com muita firmeza, de que quando nós fazemos uma oração a Deus, nós devemos lutar com unha e dente para que aquela oração seja respondida. Ou seja, quando nós vamos e citamos a palavra de Deus, ela não entra num golpe de mágica, ela não entra como se fosse um amuleto, entende? Que eu digo que ele já aconteceu, seria, eu fico bem quieto, entende? E ele faz todas as coisas, e eu não preciso fazer absolutamente nada. Não. Isso seria o quietismo. Não, nós sabemos que há necessidade de, ao poder da palavra de Deus, que é o essencial, nós devemos unir o nosso esforço. Então, quando nós unirmos o poder da palavra de Deus, junto com a nossa disposição e todo o nosso empenho, então agora nós unimos as duas vontades, e Ellen White nos assegura que a união dessas duas vontades, ela é onipotente. Onipotente no sentido de ela guardar, de ela governar o nosso ego, que é o nosso grande problema. Então, nós agora, então, já falamos a respeito de uma coisa, já falamos a respeito da outra. O nosso pedido é para que cada um daqueles que estão aqui conosco, cada um daqueles também que vão ouvir, porque a irmã Nayara está gravando este assunto, que cada um de nós possa estar dentro da nova aliança, desde a hora que compreendemos até o final da nossa vida. E nós devemos, de fato, fazer este tipo de empenho, e nós devemos obter êxito completo em estarmos na nova aliança por amor ao nosso Pai. Não é interesse para nós nos salvarmos, não é interesse para nós obtermos qualquer tipo de benefício. Eu gosto muito de um pensamento de Ellen White, onde ela diz assim que os 144 mil, eles não estavam lutando para ser fiéis a Deus, no sentido deles irem ao céu. Não. O pai deles tinha sido ofendido. E como o pai deles foi ofendido, eles agora estavam lutando com unha e dentes para que aquelas acusações, aquelas calúnias que o inimigo há 6.000 anos vem lançando sobre o nome do nosso Pai, elas sejam anuladas. Então, que cada um de nós tenha esse tipo de espírito, que cada um de nós tenha dentro da sua mente, da sua testa escrito o nome do Pai. Por quê? Porque quem tem o nome do Pai, como Jesus Cristo tinha o nome do Pai, todas as coisas são feitas por amor ao nosso querido Pai. É por isso, então, que nós vamos por campo, é por isso que nós nos alimentamos assim, ou por isso, então, que nós nos vestimos assim. Por quê? Para sermos uma fonte de alegria ao nosso querido Deus e Pai, para sermos uma daquelas testemunhas que Ele está precisando. E apenas, entende, para nossa lembrança, nós sabemos que, para nós sermos uma daquelas testemunhas, na única maneira que nós temos para termos êxito nesse propósito, é ser a testemunha fiel e verdadeira, bem viver a sua vida em nós. E quando entre que isto acontece? Quando nós estamos, então, na nova aliança. Nosso Pai e nosso Deus querido, muito te agradecemos, Senhor Deus, por esta ilustração
Muito, Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o nosso Deus nos dá de nós fazermos parte desta última geração que está vivendo aqui na face da terra, aquela, Senhor Deus, que vai livrá-lo daquelas acusações que pesam sobre o nosso querido Deus e Pai. Dá-nos a bênção de nós sermos fiéis a Ti, de termos fé incondicional e inquebrantável nas Tuas promessas, assim como o Jacó teve quando ele foi extremamente provado, quando o seu irmão Esaú estava querendo destruí-lo com aqueles batalhão de homens que iam junto com eles. Nós queremos, Senhor Deus, lhe rogar que o nosso querido Pai fortaleça a nossa fé, de sorte que ela não venha a vencer, ainda que ela seja muito provada. Dá-nos essa bênção, esteja inteiro com todos os pedidos e com todos os agradecimentos que foram feitos hoje aqui nesta reunião, em nome de Cristo Jesus. Amém.